Sim, como a escola pode adaptar metodologias para atender alunos com TDAH, TEA ou dislexia? Então, Boa adaptações, pergunta. Primeiro, a gente precisa considerar uma questão. Legislação, política educacional, né? TDAH e dislexia, que a gente chama de transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, não são público-alvo da educação especial. Né? No caso aí, ela trouxe o autismo enquanto público-alvo. Mas não significa dizer que essas crianças não serão atendidas. Primeiro, eu preciso conhecer o perfil dessa criança, né? E essa professora pode pensar naquilo, no ponto de necessidade. Então, vamos pensar, uma criança com TDAH, ela tem uma dispersão de atenção. Então, será que ela não precisa de um pouco mais de tempo para concluir aquela atividade? É um exemplo prático. Ou ainda, quando eu penso, eu não gosto muito de falar da palavra prova, não gosto, né? Mas vamos falar naquela atividade pedagógica de ensino. Será que, se eu deixar mais objetivo, o TDAH tem dificuldade, ele se cansa cognitivamente de ler textos longos. Será que se eu deixar esse texto mais objetivo, ele não vai conseguir ter um aproveitamento melhor? Então, isso também é uma adequação. Estou falando de adequação de complexidade, adequação de tempo, ou ainda, eu posso pensar, né, em diminuir a quantidade de atividades ou, em contrapartida, aumentar as atividades se eu estiver falando de uma altas habilidades superdotação, que é o enriquecimento curricular. E pensando aí no autismo, mesma coisa, estou falando do espectro. Então, eu tenho que considerar quais são as características desse autista. Até porque eu posso ter um autista com deficiência intelectual, mas também posso ter um autista com altas habilidades. Né? Então, é considerar toda essa complexidade, né, professora Suzana? E daí a gente entra num aspecto muito importante que é a documentação dessa criança. Então, ela inicia o processo, pode estar com uma professora numa escola ou trocar, mas que essa documentação sempre acompanhe para a gente poder saber de onde partir, para onde ir. A transição, né, Gustavo, a gente faz a educação infantil para o ensino fundamental e também do 5º para o 6º. Ela é muito importante, está bem documentada para quem está recebendo essa criança, para lá que conheça já o trabalho realizado. Às vezes os pais já fizeram algumas avaliações, a outra unidade já pediu. Então, a documentação e o portfólio dessa criança tem que estar sempre muito bem alimentado.